Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 9, e o nosso tema é acerca das últimas coisas. Então, nessa lição, nós vamos ver o que vai falar, o que Jesus está falando acerca das últimas coisas. É muito interessante, meus irmãos, nós prestarmos atenção. Por quê? Porque tudo aquilo que Jesus está falando, meus irmãos, está se cumprindo nos dias de hoje. O nosso texto do dia que está em Mateus, capítulo 24, versículo 3, diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, naquele momento, os discípulos já queriam saber quando seriam aquelas coisas, quando aconteceria tudo aquilo, e que sinal que seria, que daria a vinda do Senhor. Irmão, nós já estamos vendo sinais, já estamos vendo que as coisas estão realmente acontecendo. Nós temos que buscar a Deus e realmente suplicar o favor do Senhor. A nossa síntese. O mais importante não é saber o dia e a hora da segunda vinda de Jesus e do fim dos tempos, mas sim vigiar e estar preparado para esses eventos. Muito importante. Por quê? As pessoas ficam querendo saber quando vai ser, ficam querendo adivinhar. Vários profetas aí, se dizem profetas, ficam falando as coisas aí, ficam querendo agendar a volta do Senhor, agendar o arrebatamento da igreja. Mas nós vemos, irmãos, que nós não temos que ficar querendo adivinhar. Nós temos que sim que buscarmos estar preparados para que quando o Senhor Jesus vier, nós podemos subir juntamente com Ele, morar com Ele no seu reino. O nosso texto bíblico está em Mateus 24, do 1 ao 4, do 37, 45, 40, versículo 37, 45, 46, e Mateus 25, versículo 1, 2, e do 14 ao 15, do 31 e 33. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se eles e seus discípulos e lhe mostrarem a estrutura do templo. Então Jesus ele sai e mostra a estrutura do templo e diz: olha, vai ser derrubado em 3 dias e pode fazer. E aquela questão que Jesus estava tratando com eles era a seguinte: era o seu próprio corpo, a sua morte e a sua ressurreição. E o capítulo 25 do versículo 1 diz assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Irmãos, nós conhecemos a parábola das 10 virgens, era assim que era o casamento na Palestina na época de Jesus. Nós vemos ali que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Não está dizendo que metade da igreja vai subir, a metade vai ficar, não. Jesus estava trazendo o exemplo de como deveriam esperar, de como os seus discípulos, as pessoas deveriam esperar o noivo e não ficar desapercebidos. Então Jesus chama a atenção nossa para nós não ficarmos desapercebidos acerca da sua vinda. É claro, nós não temos que ficar agendando a volta de Jesus, a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja. Não. Sim, nos preparar para que quando ele vier, ver nós servindo a ele, para que nós venhamos estar na sua presença e consequentemente subirmos com ele. A nossa introdução. Jesus advertiu aos seus discípulos a respeito do apego demasiado às estruturas humanas e a necessidade de se estar atento à nossa conduta para com Deus e com o próximo, a fim de que não venhamos perder a visão correta do reino de Deus, pois o fim de todas as coisas certamente virá. O mestre, ao anunciar a destruição de um dos maiores símbolos religiosos dos judeus, o Templo de Jerusalém, estava dando a oportunidade para os discípulos fazerem 2 indagações importantes. Quando serão essas coisas? Que se não haverá de sua vinda e do fim do mundo? Estes são os temas que estudaremos nessa lição. Então veja que ali os discípulos já esperavam o fim do mundo, já esperavam que algo acontecesse, mas não aconteceu no sentido de acabar tudo, alguma coisa dessa natureza. Mas sim, Jesus estava dizendo a eles que deveriam esperar, não deveriam se preocupar quando seriam aqueles dias, mas sim se preparados para que quando chegasse aquele dia não pegassem eles desapercebidos. O tópico 1, o anúncio da destruição do templo e os sinais do fim dos tempos. Cristo anuncia a destruição do templo. Os primeiros versículos de Mateus 24 mostram que Jesus estava saindo do templo quando seus discípulos se aproximaram
e começaram a lhe mostrar a estrutura do templo que Herodes havia construído. Eles, apesar de já conhecerem bem o edifício, estavam admirados com o esplendor, a beleza e a grandiosidade da construção. Então Jesus anuncia que tudo o que eles estavam vendo seria totalmente destruído. Realmente, meus irmãos, naquele momento ali Jesus estava dando o exemplo do seu corpo. Mas realmente o templo de Herodes ele foi destruído sim, 70 depois de Cristo, pelo general Tito, quando teve a última resistência dos judeus, e aí eles invadiram o general Tito com a guarda romana, com o exército romano, invadiu Jerusalém e destruiu o templo. Só que neste momento aqui Jesus estava dando o exemplo do seu corpo, né? Ele estava dando o exemplo do seu corpo, ou seja, algo que Jesus disse aconteceu. Tudo que Jesus fala, irmãos, acontece. Então nós vemos aqui mais um exemplo, Jesus falando do templo, falando do seu corpo e das coisas que aconteceriam. E o 2, o princípio das dores e os sinais do fim dos tempos. Depois da conversa que Jesus teve com os seus discípulos na saída do templo, eles vão para o Monte das Oliveiras. As palavras de Jesus a respeito da destruição do templo ainda estavam incomodando os discípulos. Então eles se aproximam de Jesus e perguntam: dize-nos quando serão essas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Jesus explica aos discípulos que a destruição do templo e da cidade de Jerusalém seriam acontecimentos futuros. Irmãos, veja que Jesus ele vai dizendo para os discípulos aquilo que com certeza iria acontecer. Algumas vezes ele trata por parábolas, mas também Jesus trata diretamente. Então Jesus está tratando coisas aqui, meus irmãos, diretamente, falando: olha, vai acontecer. O fim dos tempos vai acontecer. A destruição do templo vai acontecer. Então tudo isso que está aqui, que eu estou dizendo a vocês, vai acontecer. Eles não entenderam, ficavam indagando Jesus, perguntando. Porém nós vemos neste momento, mas porque na época ali, quando os discípulos estavam ainda com Jesus, mas depois que Jesus foi assunto aos céus, com certeza suas mentes se abriram e eles conseguiram entender ainda melhor aquilo que Jesus tinha dito para eles antes. A necessidade de vigilância. Jesus compara a sua vinda com os dias de Noé. Ele equipara com a surpresa que as pessoas tiveram com o dilúvio, enquanto viviam suas vidas de perversidades e imoralidades. Irmãos, é muito interessante essa questão de Noé, porque até então, até o dilúvio, nunca choveu na terra. Nunca havia chovido na terra. Apenas vinha orvalho, regava a terra para que os homens pudessem colher a plantação. Mas você veja que Jesus ele vai falando de coisas, acontecimentos que aconteceram. Olha, alguma vez a pessoa antes do dilúvio já tinha visto chuva? Não. Noé falou que ia chover. O povo não acreditou porque nunca tinha acontecido um fenômeno com aquele. Mas agora também, quando nós falamos acerca de Jesus, acerca da vinda de Jesus, ninguém nunca presenciou um fenômeno como esse. Mas então nós falamos acerca de Jesus porque nós cremos no Senhor. Nós cremos na presença de Deus e nós cremos no arrebatamento da igreja. Para muitos isso é uma utopia, isso é uma coisa que surreal, que nunca vai acontecer, porque nunca aconteceu. Mas nós cremos, irmãos, que esse dia vai chegar. O tópico 2, a responsabilidade do homem e o julgamento divino. A parábola das 10 virgens. Então aqui nós vemos aqui o Jesus dando um exemplo acerca das 10 virgens. Jesus fala: olha, 5 eram prudentes, 5 eram loucas e todas tinham azeite. Mas quando chegou a hora que o noivo estava vindo, só 5 tinham guardado o azeite. E aí elas acenderam suas lamparinas e foram, e as outras ficaram no escuro, porque era assim que era o costume da época de Jesus. Mas nós vemos, irmãos, que na parábola a noiva estava na sua casa aguardando a chegada do noivo, acompanhado de 10 virgens, damas de honra. 5 virgens eram prudentes, pois levaram uma reserva de óleo para suas lâmpadas, caso o noivo demorasse a chegar. Então elas tinham uma reserva caso suas forças fossem desvanecendo, fossem desanimando, então eles tinham uma reserva. As outras não tinham essa reserva. Então veja como é importante nós termos reservas espirituais de oração, de busca, de súplicas na presença de Deus. Porque haverá momento que nós vamos ficar fracos, haverá momento que nós vamos ficar desanimados. Mas entenda,
que essa parábola aqui, às vezes a gente acha, mas é só metade que vai subir, a outra metade vai ficar. Não, irmãos, é apenas um exemplo para nós sabermos como é importante nós esperarmos e termos a certeza que o noivo vai vir buscar a noiva. O 2, a parábola dos talentos. O sermão profético continua e Jesus conta uma parábola. O mestre fala de um senhor que sai em uma jornada, mas antes distribui talentos a 3 de seus servos. Os talentos foram doados de acordo com a capacidade individual de cada um. Um talento era um valor bem significativo. Irmãos, Deus, ele concede para nós, vamos dizer assim, não vou dizer cargo, mas oportunidade de trabalhar em prol do seu reino, aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós conseguimos fazer. Nós vemos aqui a parábola dos talentos, o cara deu tanto para esse, para ninguém deu igual, mas deu tudo diferente. Por quê? Porque Deus sabia em que mãos estava sendo colocado aquilo, vamos dizer assim, aquela quantia. Mas Jesus mesmo assim dá para todos, mas um ainda vai em terra e acha que seria, vamos dizer assim, abençoado por isso. Acha que foi prudente ao fazer isso, porque ladrão, o Senhor não mandou nós enterrarmos nada. O Senhor não mandou nós enterrarmos os nossos talentos, mas sim passarmos eles adiante, falarmos acerca do Senhor, usarmos nossos talentos para que as pessoas possam se converter e reconhecer o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. O 3, a vida do Filho do Homem em glória. Mateus anuncia a chegada do Filho do Homem em glória. Uma figura apocalíptica que vem para julgar todas as nações. Quando Mateus fala a respeito de julgamento, ele está se referindo ao momento em que as obras, atitudes de todos são expostas. Segundo Mateus, o Senhor Jesus irá separar as pessoas em 2 grupos: as ovelhas, os que foram justificados mediante a fé em Cristo, e os bodes, os que não se arrependeram dos seus pecados e não creram em Cristo. Então aqui nós vemos que Jesus vai vir, vai acontecer vamos dizer assim, esse grande evento que nós esperamos, irmãos. Isso vai acontecer. Mas antes disso acontecer, nós temos que estar preparados. Nós temos que buscar ao Senhor. A eternidade é algo que o homem não consegue entender, o homem não consegue absorver, o homem não consegue enxergar, porque está além da sua compreensão, está além do seu entendimento. Mas veja que Deus, o Todo-Poderoso, mesmo assim, Ele se preocupa conosco e vai vir nos resgatar desta terra. Então vamos esperar o Senhor, sendo obedientes e buscando a face do Senhor com muita sinceridade. E aqui, meus irmãos, o nosso ponto importante. Muitos estão tão preocupados em adquirir bens materiais que se esquecem que um dia Jesus voltará e teremos que prestar contas a Ele das nossas ações. Irmãos, nós temos que trabalhar, temos que estudar e correr atrás de questões da nossa vida, mas nunca se esquecer que Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. Jesus está próximo de levar-nos para o céu. Então não fique distraído acerca das coisas dessa vida, mas sim pense no reino de Deus. E a nossa conclusão. Nesta lição aprendemos que os eventos da destruição do templo tipificam os sinais da segunda vinda de Jesus e do julgamento final. Aprendemos também que precisamos estar atentos para que não sejamos surpreendidos pelo dia do Senhor. Então, por isso que é importante nós estarmos buscando, agradando e glorificando ao Senhor. Então, neste dia, pense na sua eternidade, reflita sobre como vai ser após esta vida, após tudo isso que nós estamos vivendo. E Deus, o Todo-Poderoso, vai nos ajudar a compreendermos e nos dedicarmos mais à sua presença. Amém, irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe em nome de Jesus.